olá, olá, olá! Boa tarde! Quem está aí? Que, né? Conseguiu ouvir a chamada da Ana para vir conversar e falar sobre compulsão alimentar. Bem, pessoal, vai ser uma conversa bem gostosa, bem legal. Eu vou falar aqui como mentora em emagrecimento, né? Formada pelo Instituto Health Coaching. Eu vou falar aqui como uma usuária desse método, né? Para compulsão alimentar, para tratar a compulsão alimentar. Eu utilizei para eliminar os meus 30 quilos em 5 meses, né? É tudo que o que trouxe para mim. E eu estou levando, né, para as minhas clientes. Eu vou explicar certinho para vocês hoje, tá? Então, nós vamos falar sobre conexão cerebral com a comida, como a neurociência resolve os problemas com a compulsão alimentar, né? Por que você sente muita fome no fim do dia? Não é assim que acontece? Né? A gente às vezes passa de boa de dia, a gente faz dieta durante o dia, chega à noite, é muita fome, né? A gente quer comer tudo que vê pela frente. Então eu vou explicar para vocês por quê, o que acontece aqui dentro do cérebro, tá? Que induz você a querer comer tudo que vê pela frente à noite, tá? E também vamos falar o porquê você não consegue parar de comer o que te engorda. Quais conexões tem essa comida, né, com o cérebro, né? É importantíssimo a gente saber por que essas comidas fazem essa conexão com o cérebro, tá bom? Bem, eu só queria que vocês comentassem, tem bastante gente aí já acompanhando, muito obrigada a todo mundo que está dispondo do seu tempo para estar aqui, né, ouvindo eu falar, né, eu tento levar essa ajuda de maneira mais especial possível para todo mundo que precisa. Então, assim, eu vou começar explicando para vocês o que é essa conexão cerebral com a comida. Então, assim, a conexão boa cerebral com a comida é quando o corpo, né? O corpo, assim, tem várias caixinhas lá dentro, eu falo que o corpo é um armazém, né? Então, tem várias caixinhas lá dentro do nosso corpo que numa caixinha tem a vitamina A, na outra tem a vitamina B, na outra tem mineral potássio, mineral ferro, e assim acontece com todos os nutrientes, né? Todas as vitaminas e minerais necessários para o nosso corpo. Porém, quando falta alguma vitamina, algum mineral, algum nutriente, o corpo ele entra em sistema de alerta, tá? Ele pensa, opa, não tenho tudo que eu preciso aqui, tá acontecendo uma coisa. E o que ele pensa assim, poxa, se eu não tenho tudo que eu preciso, eu vou precisar avisar, né? Manda mensagem, né? O corpo manda mensagem para o cérebro. Opa, tem que comer mais aí, porque tá faltando coisa aqui, tá? Então, é essa conexão, tá? Corpo-mente que acontece. Se você tá com essas caixinhas todas preenchidas, está tudo ok, o corpo vai mandar mensagem para o cérebro. Ó, tá tudo perfeito, tá tudo em andamento aqui, não precisa mais comer, tá? Então, assim, agora nós partimos da premissa nutrição e conexão cerebral, né? A importância que se tem de ter uma alimentação super nutritiva, que preencha todas essas caixinhas dentro do nosso corpo, e o nosso corpo manda mensagem para o cérebro. Tá tudo ok, não precisa de mais nada. Mas isso não acontece com a alimentação que a gente faz no nosso dia a dia, infelizmente, né? A gente deixa de ingerir o que o corpo precisa e, infelizmente, ingerimos o que o corpo não precisa e o que ainda faz mal para o corpo, tá? Então, assim, outra coisa que acontece é que nós temos dois hormônios principais que vão agir nessa conexão cerebral com a comida, tá? Principalmente gerando a compulsão alimentar.
Da onde vem a principal compulsão alimentar? Da conexão prazerosa e de conforto com a comida. Então, o que acontece? Como o cérebro recebe essa mensagem de prazer e conforto com a comida? Exatamente por elementos químicos que estão dentro do alimento que você está mastigando. Quando está dentro da boca e você está mastigando, tá? O cérebro está recebendo estímulos para produzir o hormônio chamado serotonina, que é o hormônio do prazer, tá? Então, assim, quando você tá mastigando, né, aquele brigadeiro, aquela pizza, né, aquela comida que você gosta e que você sabe que te engorda, né? Mas você tá mastigando com prazer, né? Mastigando, sentindo aquela sensação de prazer, porque este alimento está enviando uma mensagem para o cérebro sentir prazer, tá? Então, existe uma conexão prazerosa de conforto através da comida. Só que quando você para de mastigar, tá? Você para de mastigar aquela comida e engoliu, o cérebro para de receber o estímulo de prazer. Só que o cérebro, ele vai cobrar, ele vai falar, opa, eu quero sentir aquele prazer de novo, gente. Eu quero de novo. Eu preciso sentir aquele prazer de novo. Por que eu estava sentindo aquele prazer? Ah, ela estava comendo aquele brigadeiro. Ah, ela estava comendo aquela pizza. Então eu vou mandar ela comer aquele brigadeiro de novo. Eu vou mandar ela comer aquela pizza de novo. Isso, o cérebro cria um ciclo de prazer com a comida. E ele manda você continuar comendo compulsivamente. Às vezes você já está com a barriga cheia e ainda quer continuar comendo, porque o cérebro se confortou de maneira prazerosa com a comida, tá? Então, assim, essa introdução aqui que eu falei para vocês, um pouco sobre o que é a conexão cerebral com a comida. Daqui a pouco nós vamos falar como a neurociência vai resolver isso, tá? Essas conexões. Vamos falar sobre por que a gente tem muita fome no final do dia, por que, né, existe realmente, se existe realmente essa conexão, por que existe essa conexão, né? São problemas lá dentro do cérebro que a gente precisa resolver, as conexões que estão de forma erradas, e a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Agora eu vou chamar a Juliana, tá? A Juliana Andrade, para conversar um pouco com a gente, para falar para ela como que está sendo essa experiência, né, de estar aí no programa Magras de Corpo e Mente, trabalhando essas conexões cerebrais aí para vencer a compulsão alimentar, tá bom? Tá conectando. Oiê! Oi, Ju! Tudo Oi, bem? Aninha! Tudo ótimo, e você? Oi, meninas, tudo bem? Tudo maravilhoso. Que Deixa bom, eu que tomar uma prazer aguinha aqui. participar dessa live. Muito obrigada por me convidar, Ana. Vai ser um Eu que momento agradeço, Ju. vai ser um momento muito incrível. E eu tenho umas amigas minhas aí. Oi, Nick. Legal, Dando legal. oi pra galera aí. Legal, Ju. Obrigada por estar reservando esse tempinho no domingo para estar Imagina. aqui com a gente, né? Tá Eu que aqui agradeço. ajudando muita gente, porque eu falo que toda vez que vocês participam junto comigo, vocês ajudam muitas pessoas, né? Então, eu quero aqui conversar um pouquinho com você e ver qual está sendo a sua experiência, né, com o tratamento qual a sensação, né, de estar aí na segunda semana, né? Nós estamos na segunda semana de acompanhamento. Sim, exatamente. E eu queria saber com você, Ju, antes de começar o tratamento, como é que era a noite? Tinha muita fome? Pouca fome? Como é que era? Olha, na verdade, a noite sempre foi o meu principal vilão, porque eu nunca tinha muita fome de manhã, então manhã, tarde e noite eu trabalhava igual uma louca o dia inteiro, fazia faculdade, e a noite era o meu principal, realmente, vilão, onde eu tentava, como que eu posso dizer? Eu tentava equivaler tudo que eu não comi de manhã e tarde e noite. Então eu comia muito e excessivamente,
não conseguia dormir bem, então, tipo, afetava no meu sono, então eu ficava me batendo à noite. Então, assim, era tudo virado. Então, a noite, para mim, foi sempre algo que me bateu muito em relação à reeducação alimentar, tudo que eu já tentei para emagrecer também. Uhum. E comer à noite? O que que comia à noite? Depende do dia, né? Quando atacava a vontade de comer, eu comia o que tinha pela frente. Mas o meu principal vilão era o pão, que sempre foi Uhum. algo bem mais fácil de comer. Então eu só fazia o meu cafezinho, né? Como eu ficava um período muito longo sem comer, a hora que eu ia comer realmente era ali que eu tinha que dominar mesmo e comer tudo que eu conseguia. Então eu comia uns 3 pães de noite, de noite, daí eu ia dormir. Daí eu acordava outro Uhum. dia e ficava nessa correria novamente e, e sempre chegou um momento, Ana, que da minha fase, assim, do auge, antes de eu conhecer você, que eu comia 6 pães por dia, que era manhã 3, de noite 3, e dependendo da correria do meu trabalho, eu também comia pão, né? Pão com alguma coisa ali, mas realmente era Uhum. pão ainda, sabe? E como era um carboidrato simples, 1 hora depois, 2 horas depois, eu já estava morrendo de fome novamente, então sempre ficou nesse ciclo vicioso, sabe? Uhum. E agora eu vou te perguntar, e agora, segunda semana de tratamento para compulsão alimentar, como é que está essa vontade de comer à noite? Olha, na verdade, eu nem sinto mais fome, porque eu já, além da alimentação inteira, né, foi regulada, né? Eu aprendi a organizar o meu tempo. Então, de manhã eu tenho um tempo para mim, onde que eu posso me alimentar, de tarde, e de noite já estou preparada já e eu praticamente nem sinto fome. É algo só realmente que eu faço a manutenção. Então eu aprendi, e isso me ajudou também na organização do meu tempo. Para mim, na verdade, foi a principal questão, sabe, Ana? Porque como eu não me Uhum. organizava para comer, eu comia o que tinha pela frente. E eu acho que é aí que gerava a minha maior compulsão no momento. Porque eu comia o que tinha e eu comia até me saciar, entendeu? Por mais tendo entendimento na parte de nutrição, sabendo que aquilo era ruim, eu só comia para Uhum. realmente e gerava aquela compulsão. Daí que eu fui entender que era algo muito mais da parte psicológica do que da parte corporal. Daí que eu fui entender o que eu precisava fazer para mudar. E daí eu encontrei você para me guiar no meu caminho. E me diga uma coisa, para você hoje, essa sensação de estar cuidando melhor da alimentação, estar controlando a alimentação, não estar sofrendo mais para comer, É. né? Porque a gente para com esse sofrimento de comer muito e ficar se sentindo culpado. Eu quero saber, você está comendo muito ou pouco, Ju? Na verdade, eu aprendi a entender a minha saciedade. Eu nunca consegui entender então, Uhum. com essa parte da adaptação, eu fui aprendendo a esperar eu me saciar, entender até que ponto eu iria, e realmente eu não passei fome. Desde o início do tratamento, eu não passei fome. Pelo contrário, eu continuei comendo, só que eu só transferi. Eu comia de uma forma organizacional e também comia de uma forma nutritiva. Então, tipo, o que mais me matava antigamente é que eu queria fazer uma solução rápida e que eu queria cortar tudo de uma vez. E eu fui entendendo aos poucos, realmente. Por mais que eu tenha a parte científica, mas eu não entendia isso na prática, como que funcionava no meu dia a dia, com a minha rotina. E realmente eu entendo que a gente precisa ter alguém junto para ajudar a gente na parte de gestão de tempo, porque às vezes a gente está dentro da rotina, é igual aquele velho ditado, que quem vê por fora vê muito mais do que quem está ali por dentro, passando por algo. Então, por mais eu sabia o que tinha que fazer certo, eu não conseguia fazer. Era algo tipo, eu Uhum. estava presa e eu tive que realmente entender, ter uma visão de fora, que foi você no caso, para me ajudar a realmente mudar toda essa parte. Então, mudou minha rotina, mudou a parte organizacional de tempo, eu tive mais tempo para mim, para comer, para me alimentar, fora os benefícios fisiológicos que, assim, ó, incrível. Não sei se você vai perguntar isso depois, se eu devo falar agora. Como que O é? quê? O quê? Sobre? Sobre a menstruação, sobre Então, as assim, espinhas, sobre as enxaquecas.
eu quero que você fale, tá? Sobre a sensação de, de estar, né, com controle perante a comida, tá? Então, assim, você já falou que não tá passando fome. Então, Uhum. você tá comendo bem? Muito. Tá. Então, qual a sua sensação? É de culpa de estar comendo bem? Ou é de, né? Porque normalmente, antes Uhum. de iniciar o programa, quando É a gente verdade. come, enche a barriga, a gente se sente culpada, né? E eu quero saber se essa sensação de culpa de você estar enchendo a sua barriga continua ou não. É verdade. Eu até falei com você bem no início do tratamento e eu falava, Ana, eu tô comendo demais. Ou até às vezes postava, né, que pra mim, quando eu começava a postar, igual meus amigos aí, beijo, galera. É, quando eu começava a postar, tipo, a galera falava, cara, você tá comendo muito. O pessoal falava comigo. Eu falei, não, gente, tô comendo de uma forma nutritiva, eu não tô comendo muito. Então o pessoal, até o pessoal ali me cobrava que eu tava comendo muito, que era o meu prato, eu até cheguei a conversar com você. E realmente é muito louco essa questão de compulsão que fica na cabeça mesmo. Você acha que parece que é algo desde a infância, você tem que comer pouco, pequenininho, um prato pequeno, e é totalmente contrário disso. Você tem que comer de uma forma nutritiva. E eu me sentia totalmente culpada por comer bem. Então, às vezes eu perguntava para você, eu falei, Ana, acho que eu tô comendo muito. E você ainda conversava comigo, não, você tem que trabalhar, fazer conexões cerebrais novamente, tentando tirar essa ligação de comer muito, de comer pouquinho. Então, isso foi uma forma que está sendo trabalhada para mim, na verdade. Que, né, é uma mudança gradativa. Não é algo que eu já aprendi agora do nada. Então, eu tenho essa culpa ainda de comer bem, de comer até me saciar. E isso eu estou sendo trabalhada até hoje, na verdade. Perfeito. Então, assim, veja bem, Ju, vamos falar sobre hormônios, então, né? Que você Uhum. quis falar a respeito que regulou. Então, já faz aí quase 30 dias que a Juliana está praticando alimentação nutritiva, que é ensinada no programa, né? Faz 2 semanas que está recebendo as técnicas cerebrais para controle da compulsão alimentar, né? Então, a Juliana já viu, né, muita mudança na questão hormonal do corpo, né? Através Exatamente. só da alimentação super nutritiva, né? Então, fala aí pra gente, Ju, qual a diferença aí que você já notou no seu corpo, né? Uhum. Com essa alimentação super nutritiva. Essa é a melhor parte de falar, que eu ficava de cara, eu mandava mensagem para você. Até hoje eu falo com você, eu falo, Ana, capaz que isso foi mudado por causa disso. Então, na verdade, desde a época de faculdade, né? Eu sempre sofria com muita enxaqueca, assim. Eu conheci a Ana na faculdade, né? E desde a época da faculdade eu tinha muita dor de cabeça, muita, e tipo, extensa, assim, ó. E era aquela dor de cabeça que você acordava o dia inteiro com dor e dormia com dor de cabeça, não dava vontade de fazer nada, sabe? Então, pra mim, na minha primeira semana que eu comecei a me alimentar, já eliminou totalmente a dor de cabeça. E eu falando, Ana, capaz que é só isso. Imagina, e a Ana foi trabalhando comigo, porque a primeira diferença que eu notei foi isso. E a segunda diferença, assim, maior, assim, que eu cheguei até a chorar de emoção, foi porque fazia 8 meses que eu não menstruava e eu não conseguia nem tomar anticoncepcional porque desregulou tudo, né? Então, para você tomar de novo anticoncepcional, você tem que menstruar. E eu não estava menstruando. E isso estava me deixando muito aflita, porque fazia 8 meses que eu não menstruava e eu não entendia o porquê. Eu ia fazer exames, estava todos normais. Porém, com uma semana, indo para a segunda semana, a minha menstruação desceu. Tipo, regulou totalmente, assim, e para mim foi a minha maior alegria e tem sido o meu maior incentivo para continuar e realmente seguir firme até o final do tratamento e futuramente ajudar outras meninas também. Que maravilha, que E maravilha. tem outros E, também, né? Fora a parte de. Deixa eu fechar a janela aqui. Tá vindo o solzinho no meu rosto. É, e também uma das diferenças que eu notei foi o meu ânimo, que eu me sentia muito cansada. Minha rotina de trabalho é muito intensa. Então eu trabalho, tipo, muito assim o dia inteiro e eu não consigo parar. Eu não conseguia desligar minha mente. Era tudo desregulado. De manhã eu tinha muito sono, de noite eu não dormia nada. E regulou meu sono assim de uma forma. O meu humor, eu tinha muita instabilidade na hora
na hora de conversar com alguém, eu ficava muito estressada, muito rápido. E quando eu fui me alimentando melhor, isso foi mudando gradativamente. E assim, ó, foi a minha principal diferença, foi a questão do ânimo, que eu acordo bem mais animada para treinar, para caminhar, para fazer as coisas do dia a dia mesmo, assim, ó. Para mim, parece que realmente eu fui criando umas conexões cerebrais que a comida é realmente a nossa gasolina. Se é uma gasolina boa ou uma gasolina ruim, né? Que você coloca. O que Perfeito. que você está colocando? Então, quando eu comecei a colocar a gasolina aditivada, boa mesmo, começou, tipo, tudo fluir no meu corpo, sabe? E realmente é muito. Tudo que você coloca para dentro, ele realmente é muito externo. Tá, perfeito. Você falou sobre coisas importantíssimas aí pra gente falar, tá? Tocar no assunto de que trocava o sono de dia pela noite, né? Então, não conseguia dormir à noite, acabava tendo muito sono durante o dia, né? Sim. Então, assim, por que isso acontece, tá? A gente tem um hormônio chamado cortisol, tá? Então, assim, quando você tá com uma alimentação muito desnutritiva, mas aquela que está destruindo o seu corpo, né? Ingerindo muito alimento ruim, muito alimento químico, né? Não tá provendo nutrição correta para o corpo. Existe, né, aquelas célulazinhas que vão acender alerta. Alerta, 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 tá tudo errado. Não estamos recebendo o que precisamos aqui no corpo, nós estamos recebendo muita coisa ruim, acende o alerta que está complicado. Esse acende o alerta é o cortisol alto, tá? Então, o cortisol é um hormônio maravilhoso, é ele que faz o corpo funcionar, tá? Ele que leva a mensagem para todas as células, ó, tá na hora de você funcionar. Tá na hora agora de fazer isso, de fazer aquilo, tá? Só que quando ele sobe demais, ele deixa todo mundo louco dentro do corpo. O corpo não sabe mais o que fazer. Então, o que acontece com o cortisol alto? Manda mensagem para o cérebro, olha, estamos ralando aqui, nós precisamos de mais nutrientes. Nós estamos ralando contra muita coisa ruim aqui, nós estamos precisando de mais nutrientes. E assim, como o corpo está recebendo a mensagem que não está recebendo a nutrição correta, o cortisol fica mandando mensagem para o cérebro. Ó, manda comer, que a gente precisa de comida aqui, né? Exato. Então, o cortisol faz o corpo se sentir como se estivesse se preparando para uma guerra. Tá? Quando o cortisol sobe. Então, infelizmente, a mensagem que o cortisol vai dar é coma, coma, coma e coma, tá? Então, o cortisol alto é responsável por trocar a noite pelo dia, tá? O maior indício de que você tá com cortisol alto é porque você tá trocando a noite pelo dia. Outro indício de cortisol alto, depressão, tristeza, Nossa, desânimo, tudo isso é cortisol alto, tá? Todo mundo fala, ai, Ana, mas né, eu tô aqui muito cansada e tudo mais, né? Fica se culpando. Gente, isso é culpa do cortisol alto, é um hormônio, tá? Verdade. Que pode ser regulado através da alimentação e através de novas conexões cerebrais, porque assim, se o cérebro não recebe as verdadeiras fontes de prazer, tá? O cortisol vai ficar mandando a mensagem: come mais. Porque esse cortisol não está sendo gastado da forma certa, tá? Sim. Então, assim, quando o homem lá da era paleolítica, né, que tem o mesmo DNA nosso, o homem da era paleolítica não sabia plantar, não sabia, né, era o homem das cavernas. Então, assim, foi lá que as células começaram a produzir esse cortisol alto, né? Esse cortisol, na verdade, para o organismo funcionar em extremas situações de perigo. Ou, por exemplo, sair correndo atrás de uma caça, porque o cortisol caía na corrente sanguínea e preparava os músculos, né? Deixava os músculos aquecidos, mais fortes para correr, né? Lubrificava articulações,
para que fosse mais ágil. Ou para fugir de algum animal, predador, ou para correr atrás de uma caça, né? Então, assim, quando o homem lá da Era Paleolítica corria atrás da caça ou corria para fugir de alguma coisa, esse cortisol alto era consumido nesse processo de uso muscular, uso do corpo, tá? O que acontece com a gente hoje, Ju, na sociedade de hoje? A gente usa muito o nosso corpo ou pouco? A gente usa para fazer exercício o dia inteiro, o corpo? Ah, não, não. Então, assim... Tá vindo atrasado aqui o áudio, perdão. Tá, não, beleza. Então, assim, o que está acontecendo? O cortisol está subindo porque você está ansiosa, você está estressada, você está triste, né? Tudo isso cria um sistema de alerta dentro do corpo e o cortisol está subindo. Então, assim, é como se o corpo estivesse se preparando para uma guerra ou para correr lá de uma caça, para correr, né, atrás de comida e tudo, mas o corpo não está sendo usado. O cortisol não está sendo usado. Infelizmente, esse cortisol vai ficando acumulado. Esse é o perigo do cortisol. Esse acúmulo, esse alto cortisol, né? Que ele fica colocando as células em colapso total, tá? Então, e ele fica mandando a mensagem. Ó, eu tô preparando para uma guerra. Eu tô me preparando para uma guerra. Eu tô em sistema de alerta aqui. Manda comida para dentro, comida para dentro que eu tenho que guardar e me preparar para a guerra, tá? Então, são essas conexões, né, que se geram entre corpo, cérebro, hormônios. Tudo isso é neurociência, tá, gente? É ciência. Não é, Ana, vou ir para casa com uma listinha, né, de alimentos debaixo do braço e vou seguir aquela listinha. Né? Mas o que acontece com essa lista de alimentos? Não consegue seguir. Ou se segue 1, 2 dias, uma semana no máximo, na outra semana não consegue seguir mais. Desculpa te atrapalhar. Acho que até porque, Ana, muitas pessoas ainda não têm a consciência do que é o alimento, o que você está colocando, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, comem feijão, mas não sabem o que tem o feijão, qual que é o processo dele, tipo, bioquímico dele, o que ele é um carboidrato, ele é uma proteína, quanto tempo vai demorar. Então, realmente as pessoas têm que se conscientizar primeiramente com o que ela está se nutrindo, para depois começar todo esse processo, não só pegar uma listinha igual você falou, que realmente é muito mais fácil só pegar o que a nutricionista colocou para você lá, comer, mas você começa uma semana, que era o que acontecia comigo no caso, antigamente, começava uma semana, 2 semanas, na terceira eu já nem sabia mais por que eu tava fazendo isso, por que eu tava tendo que tomar chá de gengibre e limão, tipo, 2 litros por dia, eu não entendia o porquê. Então foi daí que começou a surgir realmente essa vontade de aprender o que eu estou comendo para daí colocar para dentro. Perfeito, Juliana, exatamente isso, né? E nós, infelizmente, recebemos muita informação incorreta, né? Sim, sobre a alimentação, né? Todo mundo acha que comer tapioca é maravilhoso, né? É maravilhoso tapioca para emagrecer, mas a tapioca tem o mesmo nível de calorias que o pão, tá? Então, se você come pão e tapioca, tanto faz para emagrecer. Eu já fiz muito desse erro já. Né? Não existe diferença. O nível de calorias tapioca não tem glúten, é um pouco mais saudável, beleza. Mas para emagrecer não funciona, né? Então, por isso que às vezes a gente troca pão pela tapioca, troca pão pela aveia, né? Também tem um nível de calorias elevados, compatíveis com pão, compatíveis com as coisas que a gente come no dia a dia. Por isso que faz e não emagrece, né? Ou se faz, emagrece na primeira semana, depois na segunda semana não emagrece mais. Sim, né? que é o estímulo, né? Exatamente. É o estímulo que você deu diferente e o seu corpo vai agir conforme aquilo que você está consumindo, trazendo para ele, né? Tanto na parte do exercício também, quanto na parte de nutrição, né, Ana? É bem bacana você falar isso. Então, assim, falando sobre, né, a questão de final do dia, né? Queria comer tudo o que estava na frente, né? À noite. Por quê?
Então, vamos voltar lá na questão da nutrição, a questão do cortisol alto. Passou o dia, brigou com o chefe, brigou com o marido, tá brabo com a mãe, pegou congestionamento, Tá cansado. tá estressado com congestionamento, né? Tá cansado, estressado. Aí, o que que acontece no final do dia? De manhã você acordou, tá light, acordou. Beleza. Cortisol tá lá embaixo. Embaixo. Final do dia, cortisol tá lá em cima. Por que é que tá comendo um boi inteiro no final do dia? Porque tá tudo desregulado isso aí. Tá lá em cima, né? E assim, acompanhando a alimentação durante o dia, que não deu tempo de eu tomar café da manhã, não deu tempo de eu comer na hora do almoço, né? Não deu tempo de eu comer, vai comer só no final do dia. Então o corpo tá sem nutrição, estressado, triste, cansado, né? Então o cérebro tá bombando ali. Coma. E é automático, né? Você comer. E o pior de tudo ainda, a gente come na frente da TV, né? Sem sentir o alimento, sem sentir o processo, sem sentir a sensação de saciedade. Tem até algumas pessoas aqui comentando, a Alessandra aqui, ó. Ela falou que comia tapioca no lugar de pão. E daí tem uma que também comentou anteriormente sobre o tratamento, que o marido dela sentiu a diferença do antes e depois do tratamento em relação à parte do humor, do jeito que tá em casa. Então, dar um oi aqui pra galera. Cortisol alto é só mau humor. Se você é mal-humorada... Ai, ninguém me aguentava aqui em casa. Se você é mal-humorada, o cortisol está altíssimo. Exatamente. Tá? Porque o cortisol não deixa os hormônios do prazer se reproduzirem. Tá? Então, não tem como uma pessoa com cortisol alto ter bom humor. Porque lá dentro do cérebro, o cortisol não está deixando ser criado serotonina, dopamina, né? Que é o hormônio do descansar, né? Por isso que nunca descansa, né? Fica Por isso que sempre nunca alerta. Está sempre alerta, né? Então, tudo isso está envolvido. Corpo, consciência corporal, com consciência cerebral, né? E os hormônios que são os verdadeiros mensageiros do nosso corpo, né? Então, através de uma alimentação nutritiva, você consegue, né, organizar esses hormônios de maneira que eles comecem a se equilibrar, né? E também refazemos as conexões cerebrais para que o cérebro não sinta mais prazer com a comida. Deixa eu perguntar para a Ju, que horas que era antes de iniciar o tratamento? Quando que a Juliana sentia mais vontade de comer aquelas coisas que sabia que não devia? Brigadeiro, doce, né, o chocolate. Quando? Quando que acontecia isso? Para mim, na verdade, tinha 2 picos, né? Tinha o depois do almoço e o à noite, que era o mais alto, assim, antes de dormir. Parece que eu criei uma conexão que eu tinha que realmente comer algo antes de dormir. Mas o que você estava sentindo? A minha sensação? Ansiedade pura. Parecia uma drogada comendo atrás, tipo de comida, assim. Principalmente no início, assim, que eu tive que tirar algumas alimentações, fazer uma troca, né? Uma substituição, não é nada tirado. E pra mim, eu tinha parecia assim, eu comentava até com a minha mãe, com o meu irmão, que eu tinha o sentimento daqueles ex-viciados, assim, sabe? Que tava saindo da droga. Eu ficava cheirando comida, procurando comida. E é algo muito louco, porque tudo que me voltava a ter vontade de comer aquilo. Tem doce, era os meus principais vilões, assim, que eu comia muito, era pão, doce e leite. São as 3 coisas, assim, que, pra mim, mesmo eu sabendo o que causava nele, né? Mas pra mim era o auge, assim. Se tivesse os 3, eu podia comer o dia inteiro, assim, tranquilamente. E agora, a sensação de estar sem doce, de estar sem o pão, como é que tá? A sensação tá de ex-viciado ou... É um processo, né, Ana? É um processo de adaptação, né? Um processo adaptativo. No início eu sentia muita vontade. Agora está diminuindo
porque eu criei estratégias para a hora que eu for ter essa vontade, né? Os principais momentos do dia que eu tenho mais vontade de comer aquilo, eu criar estratégias no meu cérebro que eu troque, que eu substitua esse prazer que eu sentia comendo esse alimento para outra coisa. Quando a Juliana estava triste, o que a Juliana gostava de comer quando estava triste? Triste? Era chocolate. Chocolate? Era chocolate. O que você sentia? Não era chocolate especificamente, sabe? Era mais doce, assim, sabe? Doce. Tá. Doce. Então, quando você estava triste, você comia um doce. Isso. Isso. Procurava comida. Na hora que você estava comendo doce, o que você sentia? Eu sentia 5 minutos de prazer e o dia inteiro de arrependimento. Sempre foi assim. E, na verdade, não era somente, Ana, nos momentos que eu tava triste. Para mim, os auges eram, tipo, em dias de provas, que eu sempre fui muito aceleradona, assim, em reclamação de prova, de trabalho. Então, tipo, se eu acordava atrasada, tipo, eu sabia que depois que eu chegar do trabalho atrasada, eu iria me dar um ataque, assim, que eu precisava comer doce também. Então, não era só isso, né? Conforme o tratamento, a gente vai vendo que existem muitas coisas que dão um gatilho para você, não somente a tristeza, emoções, mas que dão lembranças que fazem você, são ações também, não somente emoções que fazem você dar o gatilho da emoção ali de comer. É nisso mesmo que eu quero chegar, né? Então, existe essa conexão prazerosa com a comida porque o cérebro está sentindo dor, né? Então, é dor de tristeza, é dor de luto, perdeu alguém, né? Ou perdeu o emprego. Então, é dor, tá? Se o cérebro sente dor e ele possui essa conexão com comida, ele, ao sentir essa dor, ele vai mandar você comer aquela comida que dá prazer, tá? Exato. Porque ele quer se confortar. Então, assim, o cérebro guarda mensagem, tá? Ah, não, hoje eu tô triste, eu tô precisando sentir um pouco mais de prazer. Então, ele manda mensagem, quando ela comeu aquele brigadeiro, eu senti prazer. Então, isso é uma conexão extremamente cerebral com a comida. Se torna realmente uma dependência, um vício. Exatamente. De o cérebro sentir a dor e mandar a mensagem, ó, come aquele alimento lá, né? Às vezes você tá lá de boa e de repente, deu uma vontade de comer um brigadeiro. Era um gatilho, né? Do nada, Exatamente. Isso é dor. O cérebro está sentindo dor e está procurando um alimento para se confortar. Então, essa dor precisa ser resolvida e precisa refazer essa conexão cerebral, tá? Para que o cérebro não sinta a dor e conecte com a comida, né? Então, durante o tratamento, nós desfazemos essa conexão com a comida e refazemos a conexão cerebral de forma correta, né? Para que você, quando sinta a dor, resolva da maneira correta. Porque agora eu vou te perguntar, quando você sentia tristeza, tudo, ia lá, comia o chocolate, a dor passava ou continuava? A tristeza Acho que piorava, né? Piorava. Na verdade, esse é um dos processos mais importantes que, para mim, sim, desde o início do tratamento está sendo, e até o final vai ser, for essa parte de criar conexões. Mas em relação ao que você estava falando, sobre o primeiro fato, assim, era que além de eu ficar mal, continuar mal do que eu já estava, eu ainda piorava porque eu estava comendo mais. Então, eu ficava na minha cabeça, meu Deus, eu tô mal e ainda continuei comendo. Então, eu vou engordar. Então, eu criava isso, eu piorava a minha situação. E, enfim, a sensação de culpa, né? Infelizmente, assim, você sabe era que mais de fracasso. Era mais fracasso, assim, né? Mas assim, você sabe que não devia estar comendo aquilo, mas não conseguia se segurar, Exatamente. né? Então, essa a intenção do tratamento do programa Magras e Corpo e Mente na parte da compulsão. É de tirar essa culpa,
tá? Não é culpa sua. Tudo isso é efeito hormonal, é efeito de informações erradas que estão dentro do seu cérebro. Você tá com informações erradas sobre alimentação. E daí o seu cérebro fica trabalhando com as informações que ele tem, infelizmente. Exato. Né? Então assim, acaba comendo que não devia, mas tá, né, feita a conexão ali e depois sente culpa, né? Então, não pode existir a culpa porque você está sem conhecimento adequado, está com as conexões cerebrais de forma incorreta e está com os hormônios aí que é uma loucura, né? Que Exato. nada ajuda, tá? Então, essa a intenção realmente que a Juliana está vivendo agora, né? De controle, de comer bem e não se sentir culpado, né? De encher a barriga com alimentos nutritivos e não Exatamente. encher a barriga com alimento ruim, né? Então, não existe erro em encher a barriga com comida boa, tá? O maior lema do nosso programa é comer bem, é encher a barriga, né? De comida boa, tá? E as pessoas são desacreditadas, né? As pessoas daqui, tipo, não acreditam que realmente dá para comer bem e ainda continuar seguindo com o seu objetivo, né? Então, realmente, é um trabalho gradativo em relação à conexão cerebral sobre isso, né, Ana? Por isso que eu falei, tem que ter alguém ali para te ajudar, para fazer essas conexões, girar e você conseguir substituir o que te deixava triste. Comida de Deus, a Cristiane comentou. Realmente, é uma comida de Deus. Comida de Deus, ela que vai, né, te auxiliar. A gente, né, eu sou suspeita para falar, porque eu utilizei essa comida de forma nutritiva, né? E eu me curei de todas as minhas doenças: hipertensão, estetose hepática, ovário policístico, né? Enxaqueca. Fazia 7 anos que tomava remédio para gastrite. Com 30 dias de alimentação, eu nunca mais tomei remédio. Já faz 3 anos que eu pratico. Pratiquei alimentação enquanto estava grávida. Né? Eu não tive enjoo, eu não tive azia durante minha gravidez, eu não tive desejos, né? A grávida tem muito desejo de comer a comida. Não precisava. Eu tinha poder tudo mental isso aí, né? Eu tinha poder perante a comida, né? Eu sabia que eu não precisava, né? Eu nutria exatamente o que o corpo precisava, eu precisava. E o corpo não tinha que ficar mandando mensagem pro cérebro para comer o que não deveria, né? Exato. Então, assim, seguinte, eu quero que a Juliana feche agora, falando para mim quanto de peso que perdeu. Vai fazer 2 semanas de tratamento já, né? Já fechou 5 quilos a menos. Eu não sofri nada para perder. E eu só continuei ativando o que eu já fazia da atividade física. Então, para mim foi assim, ó, eu tô muito, como é que eu posso dizer? Me sentindo que, ao contrário de fracassada, me sentindo que o passo que eu dei foi o passo certo. Então, eu tô me sentindo assim, parece a mulher poderosa. Vou conseguir fazer tudo que eu quero fazer e está me abrindo caminhos para sonhar bem mais alto com aquilo que eu já tinha desistido bem antes de começar todo esse tratamento, né? Estava sem esperança. E perdendo 5 quilos me surpreendeu muito. Muito mesmo. Perfeito. Quanto tempo fazia que você não conseguia perder 5 quilos assim em 2 semanas? Eu acho que eu nunca consegui emagrecer 5 quilos por semana. Sempre foi muito sofrido, tudo. Eu passava fome, assim, uma semana, assim. Na outra semana retinha um monte de líquido, aquela dieta louca de arroz, de feijão, de maçã, que se eu for começar a contar aqui o que eu via na internet para fazer, e era tudo um efeito sanfona, né? Quando eu entrei no tratamento com a Ana, eu já entrei no efeito sanfona, já tava que eu não conseguia mais, eu engordava, emagrecia, engordava, emagrecia, engordava, emagrecia, e eu realmente não conseguia. Obrigado, Cris, me deu parabéns ali. E agora eu tô realmente muito animada, porque eu não precisei sofrer. Isso tem me ajudado com todas as partes, todas as questões da minha vida, não somente na alimentação, né? Na minha profissão,
naquilo que eu quero futuramente. Então, isso para mim tem sido realmente algo muito poderoso. Legal. E agora, tem que passar fome para emagrecer, Ju? Não, não tem. Nunca teve, eu acho que, né? Nunca teve para passar fome. As pessoas só estão no caminho errado. Por falta de informação, por falta de buscar do produto certo. E é Legal. isso. Show de bola. Eu agradeço muito, Ju. Você quer falar mais alguma coisa pra gente Eu finalizar? quero agradecer que tem muita gente, muitos conhecidos meus aí. Teve o John Allen do UFC. Ele é um lutador do UFC, eu mando um beijo pra ele. Os professores já Legal. se formaram comigo, os meus amigos, até minha avó apareceu na live aí, eu tô muito feliz. Que É, vocês viu? possam multiplicar e as meninas também do tratamento. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Eu espero futuramente vir com outros temas aqui, com outro tema de ansiedade também, que também ajuda muito, né, Ana? A gente podia falar da ansiedade na próxima vez, né? Sim. Podemos falar E, sobre ansiedade, sobre. e as Vamos outras falar melhor meninas sobre também se animarem. alimentação. E que vocês possam divulgar para outras pessoas que realmente isso, quanto mais uma compartilhar com a outra, vai ser pessoas que vão aprender sobre realmente como se alimentar bem, gastando muito menos e mudando toda a sua vida, né? Tem até um testemunho Uhum. aqui no feed que eu vi de uma menina que escreveu até um livro, né, Ana? Foi muito bacana, É, né? Então, assim, nós vale a temos pena conferir, gente. Realmente é muito, muito bacana. Eu dois tô ansiosa já. meses, são 2 meses de verdadeiras transformações de vida, Exatamente. né? Eu quero muito voltar aqui ainda, ter emagrecido, ainda contar os meus planos futuros, que a Ana já sabe já, mas seria bem bacana compartilhar com vocês aí, com quem que vai vir assistir futuramente essa live. E eu tô bem animada, ansiosa de Ah, uma Ju, maneira bem positiva. só fala pra gente, tá gastando muito pra fazer essa alimentação e emagrecer ou não? Minha mãe não deixa mentir, a gente gastava de 800 a 1.000 reais de comida aqui por mês. Era praticamente pão, né? Todos os dias pão com um recheio e carne. O que eu comecei a gastar, eu gastei 60 reais de verduras e frutas e a carne. Não dava 200 reais por mês. Olha Comia só que bem, maravilha. bem. E assim, ó, fora tudo isso, que eu animei o meu irmão para começar também. Animei a minha prima, minha mãe. Então, assim, é um processo que vai auxiliando. Transmitindo. Exatamente. Sem precisar falar nada, só com o que eu estava fazendo sozinha, que a minha maior dificuldade era porque minha família, nossa, trazia muita coisa assim, tipo, que me dava o gatilho de querer comer, sabe? As coisas que eu Uhum. gostava e eu fui enfrentando isso de frente e minha família foi entendendo e hoje eles comem comigo. Acho bem legal. Legal, muito bom. Muito bom que você veio aqui conversar com a Eu gente, que Ju, agradeço, Ana. tá? Foi um prazer, Ana. Foi bom que daí a gente já explicou muita coisa que você está passando no tratamento, que vai passar no tratamento ainda, né? Que nós estamos iniciando só, né? Então eu convido aí todas as meninas, né, a participarem também desse programa, né? É, a Ju aí é uma grande prova de que, como é que fala? A Lourdinha, né? Que é uma famosa do nosso, né? Participando do nosso tratamento. A Lourdinha mudou toda a vida dela. E ela fala, se deixa essa chance, né? Se dê essa Verdade. chance Se permita, né? de se permita, né? Então, assim, eu estou aqui com a proposta de ajudar você mesmo, tá? Então, assim, a Ju é a grande prova de que eu tô online 24 horas por dia para todas que estão em tratamento, tá? Exato. Então, eu sei a diferença que se faz em ter uma ajuda a todo momento, do que você ter que voltar só daqui a um mês na nutricionista, ou só daqui Nossa, a um mês no médico, Porque né? daqui a um Então, mês a gente, por exemplo, no meu caso, daqui a um mês você já vai ter superado isso, já vai ter comido, compensando aquilo lá que você já comeu de ansiedade, já vai ter. Nossa, é realmente totalmente diferente, assim. Eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, Ana. Realmente, assim, tem sido diferença. Eu espero que a gente atinja muitas pessoas com não somente essa live, mas com todo o seu trabalho em si. Realmente é muito gratificante ter uma pessoa como você que faz diferença realmente na vida das pessoas, porque quem sofre sabe o que a gente passa, independente se tem conhecimento ou não. Quem está ali vivendo, é muito difícil assim você não ter alguém só daqui um mês, daqui 2 meses, ou olha lá, né? E você tá ali todo o tempo. Eu tinha horas que tava falando com você meia-noite ali,
chorando ali que tava nervosa e você me acalmando, não somente na questão de comida. Igual eu falei, a Ana, ela é multitarefas, não é somente na questão de comida, é questão de trabalho, é questão pessoal, é questão de tudo que você já passou. Então, realmente, eu me sinto, com essas 2 semanas de tratamento, como uma mente mais forte, mais blindada para os meus projetos futuros e para aquilo que eu realmente almejo para mim. Então, Ana, muito obrigada de coração. Você para mim, sabe que é a mulher assim que fez a minha vida se tornar diferente. Então, eu Ah, quero te agradecer obrigada, muito Ju. mesmo, Ana. Deus abençoe Obrigada, você, a sua Ju. família, Luazinho, o seu pai, que eu amo Amém. muito. Foi um prazer estar Amém, aqui, viu? amém. Eu também adorei estar aqui com você, adorei estar com todas aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais, né, sobre esse processo, que assim, vocês às vezes estão sofrendo aí, sofrendo muito, tentando seguir dieta, tentando fazer dieta milagrosa, a dieta do ovo, a dieta do limão, né? E daí não emagrece, né? Fica Exato. frustrada, né? Se frustra mais ainda. Então, assim, gente, entre em contato comigo. Vocês vão falar direto comigo. Anota o telefone aí, tá? 41 é o DDD 9921 4570. Vocês vão falar direto comigo, tá? Eu quero conversar com cada uma, ver o que cada uma precisa, o que o programa Magras de Corpo e Mente pode ajudar cada uma, tá? A Thalitinha Então, falou, Ju, depois posta as fotos, doida pra ver seu resultado. Beijo, Thali, pode deixar, viu? o Nossa, antes e até mais depois, animada o ainda, viu? antes e depois da chuva, da Ju Nossa, vai de ser arrasar. sensacional, hein? Vocês vão ficar Vai. abismadas. Então tá bom, Ju, muito obrigada, tá? Muito Beijo. obrigada, meninas, por estarem aqui junto comigo, tá? Quem precisar de ajuda, manda lá no WhatsApp, nós vamos conversar, tá bom? Eu deixo aqui um grande beijo e um grande abraço.